Olá, como vocês estão? Saudade de todos. A nossa oração é que, além do fato de estarmos nos encontrando por aqui, nesse dia que o Senhor nos concede, nada seja diferente do que deve ser. Hoje é o dia do Senhor, o dia de nos colocarmos na sua presença e de rogarmos a sua bênção e a sua proteção. A nossa oração deve ser que Ele nos conceda ouvidos atentos e um coração fértil para que a sua palavra seja plantada e possa florescer. Vamos, nesse momento, fazer uma oração, rogando ao Senhor que nos conduza em tudo que vamos fazer, em tudo que vamos falar a partir daqui. Bondoso Deus, abençoa o teu povo, Senhor, em seus lares, para que se conduzam nesse dia na tua presença, ouvindo e dando ouvidos à tua voz. Fale aos nossos corações, no nome santo de Jesus. Amém. Essa mensagem que você vai receber através desse vídeo faz parte de um pacote que você tem recebido. Você tem recebido um guia litúrgico com o qual você deve se conduzir no seu culto, em sua casa. E a partir dessa semana você também tem recebido esses vídeos que pretendem lhe auxiliar nesses momentos de culto. Então, nesse domingo você receberá 3 vídeos, além do guia litúrgico, receberá como auxílio para esse guia que você tem recebido esses 3 vídeos. O primeiro, o estudo da Escola Bíblica Dominical, ministrado dessa vez pelo reverendo Elias Brito. Você receberá também um vídeo gravado pelos irmãos Vitor e Estévia, no qual você será conduzido em louvores, cânticos espirituais, e você está recebendo essa mensagem que eu estou gravando agora. Então, a nossa oração, nosso objetivo é que com esses recursos possamos nos conduzir até que sejamos devolvidos à normalidade. Até lá, temos os nossos canais de interação, os grupos de WhatsApp, o telefone. Então, estamos à disposição. O que os irmãos precisarem, que o Senhor, portanto, nos conduza e nos abençoe e que nos faça efetivos no pastoreio da maneira que lhe agrada. A palavra de hoje, a mensagem que pretendo compartilhar com os irmãos, ela será extraída de apenas 2 versículos. Capítulo 1 de Daniel, versículos 1 e 2. Vamos ler? No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná e para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Quem nos acompanhou nas exposições do livro do profeta Jeremias lembra bem desse fato, desse episódio. O livro de Jeremias, ele descreve, juntamente com o livro de Daniel, o mesmo fato histórico sobre perspectivas diferentes. O Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor o rei Jeoaquim, e assim o domínio e o controle sobre todas as coisas de Judá. Por isso a descrição de que ele tomou os utensílios da casa do Senhor e o levou para um lugar profano, o templo do seu Deus. E nós temos, a partir do versículo 3, que não lemos agora, a descrição de que Nabucodonosor estabeleceu critérios que deveriam ser adotados por pessoas de sua confiança para selecionar entre os povos, entre as pessoas de Israel, pessoas que pudessem servi-lo segundo os critérios que ele estabeleceu. No livro do profeta Jeremias está claro que Deus entregou o seu povo nas mãos de um rei pagão e de uma nação pagã. A descrição do versículo 2, o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim. No livro do profeta Jeremias, essa realidade estabelecida no versículo 2 era apenas um aviso. Do capítulo 1 do livro do profeta Jeremias até o capítulo 23, nós vamos nos deparar com essa descrição, até o capítulo 25, desculpem,
nós vamos nos deparar com o profeta Jeremias de forma reiterada e de forma diligente, alertando o povo de Israel sobre o que faria o Senhor caso o povo não se arrependesse dos seus maus caminhos, dos seus pecados. No capítulo 25 de Jeremias, no versículo 3, ele diz assim: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Essa palavra do capítulo 25 de Jeremias, ela foi concedida, foi revelada a ele por Deus. Se você ler o versículo 1 do capítulo 25, você vai ver: palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no ano 4º de Jeoaquim. No ano 4º de Jeoaquim significa um ano depois que Jerusalém foi sitiada, conforme a descrição do livro de Daniel. Então, o capítulo 5 capítulo 25 de Jeremias descreve uma carta que Jeremias escreveu para os exilados, para o povo que havia sido levado para a Babilônia e que já estava lá há um ano. Então, Nabucodonosor sitiou Jerusalém no 3º ano de Jeoaquim. E Jeremias escreve essas palavras no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o 1º de Nabucodonosor. Já fazia cerca de um ano que Nabucodonosor havia tomado a Jerusalém. E é interessante porque você que nos acompanhou nas exposições de Jeremias, observa que o povo de Israel rejeitou a profecia de Jeremias porque não conseguia compreender como poderiam estar prosperando e ainda assim serem reprovados por Deus. Se tudo está como gostaríamos, Deus está do nosso lado. Se Deus está do nosso lado, então essa profecia de Jeremias de que tem algo errado comigo, de que ou com a minha vida, não procede. O povo de Israel rejeitou a profecia de Jeremias porque entendiam que a vida estava exatamente como eles gostariam que estivesse. A nossa vida está do jeito que a gente quer, estamos bem, estamos ricos, estamos prósperos, então Deus não pode estar contra nós. Não podemos estar fazendo nada de errado porque estamos bem. Não há como combinar essas duas coisas, a reprovação de Deus e estarmos do jeito que gostaríamos de estar. Para o povo de Israel eram coisas que não se conciliavam. Então, se a profecia de Jeremias, se essa suposta reprovação de Deus, de como o povo se portava, era real, então eles não deveriam estar bem financeiramente, economicamente, a nação não deveria estar prosperando como estava. Então a prosperidade de alguém não é comprovação de que Deus aprova a sua vida ou o que ele tem feito e como tem vivido. Interessante que enquanto do capítulo 1 de Jeremias ao versículo 25, a invasão, a tomada de Jerusalém era um aviso, no versículo 2 de Daniel, conforme nós lemos, o que era um aviso se torna uma realidade estabelecida. Durante 23 anos da vida de Jeremias, ele advertiu o povo de Israel, o povo de Judá especificamente, que se não se convertessem dos seus maus caminhos, Jerusalém seria tomada. Eles seriam sitiados e seriam tomados, virariam escravos durante 23 anos. E a descrição do profeta, capítulo 25, verso 3, que já li, diz assim: durante 23 anos vos tenho anunciado, começando de madrugada, mas vós não escutastes. O que era um aviso se torna uma realidade estabelecida. Aquilo que antes era uma ameaça de Deus, convertam-se. Um conselho de Deus, convertam-se. Porque se vocês não se converterem, o que vai acontecer é terrível. É terrível.
E é interessante porque essa incapacidade do povo de Israel de admitir que a sua prosperidade era reprovada por Deus é exatamente o que faz com que Deus leve o povo para o cativeiro. Na descrição de Lamentações de Jeremias, nós vamos ver um relato sobre o cativeiro como sendo um lugar terrível. O profeta Ezequiel vai descrever o cativeiro como um lugar onde se comeria dejetos humanos ou dejetos de animais. Se utilizariam disso para cozer o seu alimento. Queimariam dejetos para preparar a sua comida. Ainda no livro de Lamentações de Jeremias, o profeta vai lamentar o fato de que as mães se alimentariam dos próprios fetos. Uma situação de profunda miséria e de profunda submissão a uma nação terrível, uma nação opressora como a Babilônia. Mas ainda no capítulo 25, Deus faz promessa de que a Babilônia também pagaria pelos seus pecados. Interessante o verso 2 de Daniel, como a expressão de uma ação soberana de Deus, no sentido de resolver esse descompasso, prosperidade versus reprovação de Deus. E isso mesmo, o que antes eram palavras proféticas, agora assumiu a condição de uma realidade estabelecida. No verso 3 do capítulo 25, Jeremias repete: vós não escutastes. E no início desses 23 anos de pregação do profeta Jeremias, lá no capítulo 4 do livro de Jeremias, nós vamos ver ele advertindo o povo do verso 5 ao verso 31, dizendo que a segurança deles não poderia ser os muros. Não confiem nos muros, não confiem na cidade e também não confiem nos seus líderes. Porque versos 27 e 29 do capítulo 4 do livro do profeta Jeremias, ele descreve: toda a assolação procede de Deus. Agora, o Deus que guerreava por seu povo, agora guerreia contra o seu povo. O Deus que guerreava as guerras do povo de Israel, agora havia se tornado o inimigo de Israel. Por isso que era inevitável que acontecesse. Entenda que a descrição de que veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou, é a descrição de que uma nação improvável, um rei improvável, faria contra Israel o que nenhuma outra nação fez. Assim como Deus conduziu o seu povo até este lugar, até a terra prometida, apenas Deus poderia retirá-los de lá. E toda a profecia de Jeremias pretende deixar claro que o inimigo do povo de Israel não era Nabucodonosor e não era a Babilônia. Deus havia se tornado esse inimigo intransponível do seu povo. Não mais vou guerrear as suas lutas, não mais tratarei vocês como um exemplo a ser seguido, mas agora vocês serão tratados, vocês serão punidos primeiro e serão lembrados como aquele povo que servirá de exemplo para que as outras nações saibam como não viver para Deus. Deixaram de ser um exemplo positivo de como viver para Deus. As outras nações deveriam observar Israel e encontrar nela a referência de como viver para Deus e agradá-lo. E agora Deus faria do seu povo, e conforme a descrição de Daniel, Deus concretiza contra o seu povo que eles agora deveriam ser punidos para que as outras nações não copiassem a forma de vida que eles haviam adotado. É interessante porque essa referência de Deus como o inimigo intransponível, ela é muito utilizada na profecia de Jeremias. Você vai ver nessa referência dos versos 27 e 29 do capítulo 24, quando o profeta deixa claro que toda essa assolação, tudo aquilo que se levantaria, todo o mal que se levanta contra Israel, a ponto deles serem retirados da terra prometida, de serem subjugados ali,
procede do próprio Deus. E interessante que esse Deus, o inimigo de Israel, aquele que agora guerreava contra o seu povo, é aquele cuja vontade é poder. É aquele cuja sabedoria é criação de suas mãos. Aquele que retira de nós o que consideramos proteção, como se não fosse nada. Todos os recursos dos quais nos utilizamos como proteção da nossa vida, da nossa existência, tudo aquilo que colocamos em lugar de Deus é retirado por Deus, não porque Ele se dá o trabalho muitas vezes de retirar, mas porque aquilo que não procede de Deus passa. Então todos os nossos autocuidados passam. E o povo de Israel está se deparando com essa mudança de realidade. Aquilo que eram palavras, agora é uma realidade. Agora vocês estão fora do lar de vocês. Agora vocês estão numa terra que não é a terra de vocês. E é interessante que na descrição profética do Antigo Testamento, o objetivo de Deus é, já que vocês serviram a deuses estranhos numa terra que eu dei a vocês, vocês agora precisarão me servir numa terra que não é a terra de vocês. Seriam retirados do lugar que Deus havia separado para eles, porque ali, não reconhecendo Deus como o Senhor, adoraram deuses de outras nações. Agora eles seriam levados para essas nações que servem a outros deuses e ali servirem a Deus da maneira como Deus deseja ser servido. Interessante que Deus também é apresentado por Jeremias aqui e por Daniel como aquele que não precisa vir pessoalmente tratar conosco. Quando nos colocamos em oposição a Deus, quando adotamos uma vida que se opõe à vida que Deus separou para cada um de nós, somos tão pequenos, somos um problema tão insignificante para Deus, que Ele não vem pessoalmente tratar conosco. Ele manda uma nação improvável, um rei improvável, assim como Ele manda um vírus, uma pandemia, que pode ser pequena para alguns e uma tragédia para outros, mas que é o suficiente para nos enclausurar, para nos fazer temer, para nos fazer fraquejar. Deus, quando deseja tratar com o seu povo, Ele não tem um trabalho tão grande assim, não. Somos muito pequenos diante do Deus a quem servimos. E nos colocar contra esse Deus é um erro terrível e podemos sofrer terrivelmente se fizermos isso. O Deus que não precisa vir pessoalmente, porque não somos um problema grande demais. Ele manda alguém do nosso tamanho, às vezes, a exemplo da Babilônia, de Nabucodonosor. Uma nação talvez equivalente, talvez inferior à nação de Israel, mas o fato é que, a despeito do que se pensava da Babilônia e do seu império, Deus se utilizou de Nabucodonosor e dessa nação pagã para punir, para reprovar, demonstrar para o seu povo o quanto ele reprovava as suas ações. Interessante que a descrição ainda do verso 30 do capítulo 4 de Jeremias faz menção a essa expectativa que temos, ou seja, aquilo que esperamos que aconteça deve moldar a nossa vida. Se esperamos aquilo que Deus tem dito que devemos esperar, a nossa vida deve se alterar por isso. E essa confirmação de Deus daquilo que Ele havia avisado através de Jeremias, aquilo que Deus prometeu e que agora se concretiza, demonstra exatamente isso. Em situações de crise, separamos claramente os que vivem pela fé daqueles que vivem com medo. Muitos de nós estamos atemorizados porque a situação ao nosso redor não está do jeito que gostaríamos. E a pergunta que a gente talvez deva se fazer agora é: e antes de tudo isso, será que a vida está do jeito que eu gostaria que estivesse? Será que a única coisa que modifica essa minha impressão de que está tudo bem
essa pandemia que tomou conta do noticiário e do Brasil e do mundo, ao que parece? Será que se não tivesse isso, a exemplo de como estava antes, será que a minha vida estava exatamente como eu queria que ela tivesse? Será que assim Deus estaria satisfeito com a minha vida? Será que se não fosse esses temores que se instalaram no coração por causa dessas tantas notícias esses alarmes que são feitos e tantos fatos terríveis que são relatados e até mortes e situações que tantas pessoas têm vivenciado, será que tudo isso é colocado agora como a única situação de tragédia que faz parte da nossa vida? Eu me pergunto aqui se o nosso coração não está, de alguma maneira, parecido com o coração do povo de Israel, enquanto ouvia as palavras de Jeremias e de tantos outros profetas, conforme ele mesmo diz: vós não escutastes a minha voz, a voz do Senhor, aquilo que diligentemente eu preguei para vocês, de Jeremias, acordando de madrugada e desde madrugada anunciando tudo aquilo que o Senhor estava ordenando que eu anunciasse para vocês. Será que o nosso coração está desse jeito, achando que o único problema que temos é essa pandemia, que quando ela passar, tudo estará bem de novo? Uma vida não baseada no medo não é uma vida, por outro lado, inconsequente. E em tempos de histeria, nós também observamos a histeria da fé. Nós temos visto que muitas pessoas estão atemorizadas com tudo isso, e até na fala de algumas igrejas e alguns pregadores, a gente observa um certo receio de que os irmãos em casa, não estando na igreja, como eles ficarão? Será que isso provocará algum tipo de arrefecimento na fé, algum tipo de afastamento? Essa pergunta, essa questão, ela pode ser respondida se observarmos a nossa vida, como ela se processa a despeito das pandemias da vida. Há tantas situações de crise que se levantam e que esta, como sendo a mais nova situação de crise, faz com que a gente de repente ignore todas as outras crises da nossa existência. O quanto insistimos em não reparar na ação e na direção de Deus em tudo que devemos fazer. A maior crise do ser humano como sendo o pecado que permanece ativo na vida de cada um de nós. Daniel nos oferece o exemplo de como proceder em meio a crises, em meio a pandemias, em meio às situações que nos fogem ao controle. Aquelas que não podemos controlar, aquelas que não podemos estabelecer os encaminhamentos seguintes, que devemos apenas observar, esperar e nos submeter. Quando as situações mudam, assim como Daniel, a gente precisa lembrar, Deus não muda. E quando nossa impressão de bem-estar é arrancada, é quando temos a oportunidade de encontrarmos o verdadeiro bem, o verdadeiro bem-estar na presença do nosso Deus. Esse bem-estar verdadeiro que antes não víamos. Então, quando somos separados daquilo que achamos, daquilo que gostaríamos que fosse, nós somos surpreendidos com um Deus que não se ausenta, que cuida do seu povo e que se mantém governando e dirigindo a história na vida de cada um de nós. Como é que está o seu coração nesses dias de reclusão, nesses dias de confinamento? Toda quarentena na história da palavra de Deus, ela antecede um começo ou um recomeço. Se você observar Jesus 40 dias no deserto, após esses 40 dias ele daria início ao seu ministério público, iniciando tudo aquilo que ele realizou, a obra do Redentor. Os 40 anos no deserto prepararam o povo de Israel para tomar a terra que o Senhor havia separado para eles. Que nesse contexto aqui de Daniel e de Jeremias, é exatamente a terra que eles iriam perder.
mas nós vamos observar diversas situações. Noé passou 40 dias dentro da arca, com chuva durante 40 dias e 40 noites, e após os 40 dias e as 40 noites, ele ainda permaneceu na arca por mais de um ano para recomeçar. Então, a pergunta que eu quero levá-lo a refletir, após tudo isso que foi colocado aqui, uma promessa de punição através do profeta Jeremias, a concretização dessa promessa a partir da narrativa do verso 2 de Daniel, porque o povo de Deus decidiu não ouvir o Senhor, não ouvir os reiterados avisos de que deveriam voltar-se para Deus. E eu me pergunto nessa noite, o que o Senhor deseja preparar e plantar nos nossos corações nesses dias de quarentena, nesses dias em que estamos tão sensíveis a tudo que está acontecendo à nossa volta, a que estamos reclusos em nossa casa com tantos cuidados, com tantos milindres sobre tantas coisas que antes não reparávamos. Talvez essa pandemia faça você perceber o quanto é fácil nos contaminarmos, tanto com relação a esse vírus, quanto espiritualmente. É muito fácil sermos contaminados. Se você for no exemplo do livro de Levítico, após amplos rituais de purificação, bastava uma única coisa que fosse feita em desconformidade para que aquelas pessoas ou aquela pessoa se tornasse impura novamente. Então, que o Senhor Deus aplique a sua palavra no meu e no teu coração. Como é que está sendo a tua atitude? Uma atitude de fé prudente, ou uma atitude apenas de medo, apenas de receio, apenas de desconforto? Que possamos encontrar verdadeiro conforto no governo soberano de Deus, na certeza do seu cuidado, e também por sabermos que tudo passa e que, se vai passar, façamos da nossa quarentena também um caminho de preparação para que o Senhor faça de cada um de nós pessoas que iniciemos algo para Deus após esse período de reclusão. Que o Senhor abençoe a tua vida, abençoe o teu dia, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.